Oi pessoal, estou de volta com mais uma aula. Nessa aula nós vamos ver mais alguns parâmetros de normas urbanas que estavam faltando aqui no nosso modeluro. Antes de começar, eu queria só colocar que a gente está trabalhando aqui da forma como o modeluro ele vem quando a gente instala, né? Ele vem em inglês, mas a gente pode mudar isso aqui. A gente vem em Options e aqui em Language a gente escolhe português. Então fica muito mais fácil para conseguir entender quais são os parâmetros do que a gente está falando, né? Até agora eu estou traduzindo aqui, mas na verdade a gente não precisa, a gente pode colocar isso em português. Então a gente tem aqui todos os dados, ó, inserir dados, os do terreno que a gente já falou, da edificação, e agora a gente vai ver o das normas urbanas. Aqui nas normas urbanas, a gente tem alguns itens que a gente também encontra na legislação local que a gente estiver trabalhando, tá? Então, um dos itens mais importantes que nós temos aqui é a distância mínima entre as edificações. Isso a gente encontra na norma, tanto na parte de recuos e afastamentos, quanto na legislação que fala quanto que eu tenho que ter de distância entre um edifício e outro, dentro de um mesmo lote, tá? Então, para a legislação que eu tenho aqui, para esse zoneamento, a minha distância mínima, né, de lateral e fundos é de 1,5 m. Então, como eu tenho 1,5 m para cada lateral, para cada edificação, eu vou colocar aqui que eu tenho que ter uma distância de 3 metros entre as edificações, tá? O que acontece? Até na minha legislação aqui, isso é variável, tá? Porque esse recuo, esse afastamento, ele vai variar um pouquinho de acordo com o número de pavimentos. Então, por exemplo, eu tenho 1,5 m de recuo lateral, mas eu tenho 1,5 m de lateral mais meio metro a cada pavimento depois do segundo pavimento. Então, na verdade, não é 1,5 m, é mais que 1,5 m, tá? Mas isso vocês podem colocar nessa região aqui da distância mínima entre as edificações. Um outro item que é importante é a quantidade de vagas de estacionamento, tá? Isso também é uma norma que deve estar regida por uma legislação. Aqui na minha legislação local, eu tenho um segundo anexo aqui que me fala das áreas de estacionamento, tá? Então, dependendo do tipo de uso que eu tenho, eu preciso de uma quantidade X de vagas de estacionamento. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um uso residencial, eu vou ter uma vaga para cada unidade residencial, por exemplo. Mas se eu estiver trabalhando com uma área de comércio, eu vou ter uma vaga para cada 100 metros quadrados. Então, aqui eu posso escolher uma quantidade de área, né? Como eu falei, o modeluro ele ainda não é perfeito, e como para cada legislação existe um parâmetro diferente, ele é meio genérico, assim. Então, a área que eu preciso aqui é residencial por vaga de estacionamento. Então, se eu estou considerando que eu vou fazer, por exemplo, um prédio que cada apartamento vai ter 75 metros quadrados, eu posso colocar aqui que eu preciso de uma vaga a cada 75 metros quadrados. Então, já estou colocando que é uma vaga de estacionamento por cada apartamento. Quantas vagas de garagem eu preciso para um estabelecimento comercial, por exemplo? Isso eu posso procurar aqui na minha parte comercial, e aqui me diz que eu preciso de uma vaga, por exemplo, para cada 30 metros de área construída. Então, muito bem, eu coloco aqui que eu tenho 30 metros, para cada 30 metros eu preciso de uma vaga. E industrial, né? Aqui eu não vou ter uso industrial, então eu vou deixar com esses 20 metros aqui mesmo, tá? Mas se eu tivesse, eu poderia fazer o mesmo esquema. A cada quantos metros eu preciso ter uma vaga de garagem? A cada 20 metros, a cada 100 metros. Então, segue o mesmo esquema da vaga comercial. Nesse item aqui de áreas por unidade, eu vou definir qual que é a área de cada unidade, seja ela comercial ou residencial, que eu tenho na minha edificação, tá? Então, uma unidade é, por exemplo, um apartamento.
Então, qual que é a área bruta média residencial? Eu coloquei aqui, né, que eu tinha uma vaga a cada 75 metros quadrados, então eu tenho aqui 75 metros quadrados de área residencial, tá? Então, um apartamento é um apartamento de 75 metros quadrados, por exemplo. A área bruta média comercial, então eu posso ter salas de 30 metros quadrados. Isso vai variar de acordo com o projeto de cada um, tá? E aqui eu tenho uma área residencial média por habitante, então isso também pode variar de acordo com o projeto de cada um. Por último, aqui eu tenho a área verde. Em algumas cidades, a gente pode ter uma legislação já mais voltada para a sustentabilidade, que pode exigir que eu tenha uma área verde por habitante. Então, eu tenho que ter 20 metros quadrados de área verde por habitante, ou eu tenho que ter 5 metros quadrados de área verde por local de trabalho. Isso vai depender um pouco da legislação de cada município, tá? Aqui, por enquanto, eu não tenho uma informação mais clara da legislação que eu tenho aqui, mas cada um que está trabalhando na sua cidade deve procurar ver se existe já essa questão da sustentabilidade. Eu sei que aqui ainda está sendo trabalhado isso, e algumas cidades já estão mais avançadas, outras não. Essa área verde por habitante aqui é um dado interessante, mas que pode ser que nem todo mundo encontre na legislação da sua cidade. Então, nessa aula, a gente terminou de ver como inserir os parâmetros das normas urbanas e assim a gente encerra essa parte de inserção de dados aqui no nosso Modelur para poder finalmente trabalhar com as edificações, com os lotes dentro do zoneamento de cada cidade. Então, eu espero que vocês continuem conosco. Um abraço e até a próxima aula.